Carlos Costa, também a sua opinião relativamente a esta notícia, a este anúncio. Bom, antes de mais, boa noite ao painel e uma saudação especial para os madeirenses e portocentenses. Bom, relativamente a esta questão, devo dizer que os madeirenses continuam de luto. A austeridade continua. Aliás, creio que a visita do Sr. Primeiro-Ministro veio marcar passo a algumas das grandes problemáticas que os madeirenses e portocentenses sentem neste preciso momento. Refiro-me mais concretamente à questão da imigração forçada, e que estamos a um nível muito próximo, a índices muito próximos da década de 70. Temos digamos, uma taxa de desemprego de 15,8%, com 22 mil desempregados inscritos. Carlos Costa, mas permita-me, já olharemos a essas questões ao longo do programa. Estas são, efetivamente, os grandes problemas que o Sr. Primeiro-Ministro não veio ajudar a resolver. Vamos a essas questões. Okay. Numa primeira questão que lhe tinha colocado, relativamente imagino que também tenha opinião sobre isto, sobre a questão do novo modelo do transporte aéreo, que também era uma reivindicação antiga dos madeirenses. Eu creio que sim, mas claro que... Ou não ficou satisfeito com esta decisão? Ficamos, obviamente, com o movimento Juntos pelo Povo, fica sempre satisfeito de todas as questões que sejam, obviamente, no sentido de resolver as problemáticas das populações. É evidente que estes valores que foram lançados paira no ar sempre alguma dúvida. É que aproxima-se um processo de privatização da transportadora aérea portuguesa. A TAP, em princípio, será privatizada. Não sabemos ao certo em que condições é que o próximo inquilino desta transportadora, que é a TAP, poderá, enfim, aceitar ou não estes valores. Aliás, aproveito para dizer que já hoje houve uma reação do presidente regional dos Açores, que já se insurgiu contra estes valores, considerou, neste caso concreto, que os Açores estão a ser discriminados relativamente aos valores que foram apontados aqui, nesta visita do Primeiro-Ministro, que eu considero isto uma visita de campanha. O Sr. Primeiro-Ministro veio à Madeira fazer campanha eleitoral, aproveitou o pouco momento que lhe resta para vir fazer aqui uma campanha eleitoral, deixando aqui apenas esta única, que no meu ponto de vista é a única proposta que eu acho que seja justa, ainda assim, o movimento Juntos pelo Povo é da opinião que os valores deviam ser ainda inferiores. Porque, de facto, os madeirenses e os portocentenses neste momento estão a passar por imensas dificuldades, o grau de dificuldades que é bastante acentuado. Estamos a falar de um conjunto de problemáticas austeras que deviam ser ajudadas neste contexto a serem resolvidas. E do seu ponto de vista, quem é que deveria suportar os custos desta operação? Não, será esta o operação... Estado Central? Não, obviamente o Estado Central terá como participar. Mas há uma questão aqui antiga que convinha não deixar passar em falso. É que, se é verdade que há este benefício para os residentes e para os estudantes e os doentes, não esqueçamos que há 40 anos esta parte, o PSD regional nunca teve a capacidade para, digamos, introduzir, para conseguir fazer passar a mensagem do princípio da continuidade territorial, do princípio da subsidiariedade e da solidariedade. Portanto, da parte do Estado português nunca havia esse apoio relativamente a esta questão. Nomeadamente, num aspecto que penso que todos os elementos que aqui estão no painel bem se lembram relativamente à questão das viagens das equipas de desporto. Portanto, é preciso não esquecer que quem sempre suportou, digamos, essas despesas sempre foi o Governo Regional. E esperávamos da parte, aliás, o que demonstra aqui uma incompetência dos deputados eleitos na República pelo PSD, que nunca conseguiram demover o Estado nesta questão. Fazer com que o Estado, nomeadamente nesta questão ligado digamos, à realidade de conseguirmos fazer com que esta tradução do processo e do princípio da continuidade territorial fosse aplicado também no desporto. Como sabem, é com grandes dificuldades também... Portanto, é uma medida que, do seu ponto de vista, não devia ser mais alargada e devia se enquadrar também no desporto, nomeadamente
efetivamente, o Governo da República devia suportar os custos do transporte das equipas desportivas, digamos, na deslocação. Exatamente. E até porque o Primeiro-Ministro também falou de outras matérias. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, a única coisa que, em jeito de resposta ao seu deputado Filipe Ramos, é dizer que, de facto, houve alguma condescendência. Se a palavra incompetência não a aceita, daria mesmo que foi incoerência da parte, sim, da política regional, até porque uma das grandes bandeiras, das grandes estandartes do PS de Madeira é, efetivamente, conseguir, digamos, esta questão dos subsídios de mobilidade, nomeadamente para a situação das equipas de futebol, das equipas desportivas, e que é uma tremenda injustiça, porque há clubes que muitas vezes não têm condições financeiras para se autossustentar, quanto muito pagar as deslocações para o continente. Mas não pagam para o Governo Regional? Não, pagam o Governo Regional, mas através de um protocolo que estabelece com o Governo Regional, mas seria um valor que, neste caso, deveria ser o Governo da República a assumir isso. E estava eu a dizer, vai ver, de facto, que este ano os deputados, a necessidade de se deslocarem 3 vezes com representação a nível nacional, não tiveram essa capacidade para poder mobilizar, digamos, o Governo da República nesse contexto. Carlos Costa, também a sua leitura relativamente a esta questão da dívida, e esta sim já... Não, esta questão... que já mexe com a economia, portanto, claro, com aquilo que falou há pouco. E de forma muito gravosa, até porque se formos ver o pulsar daquilo que acontece no dia-a-dia, e o que interessa aqui é a avaliação do dia-a-dia, daquilo que é sentido, muitas vezes pelo tecido económico empresarial. E muitas vezes o tecido económico empresarial debate-se com problemas gravíssimos. Uma das questões que devia ser resolvida era, efetivamente, a baixa do IVA. Era isso que estávamos à espera, e a concretização de um quadro fiscal próprio para a região autónoma da Madeira. Mas relativamente a esta questão Mas a questão da redução do IVA depende só do Governo Regional a partir do próximo ano. Sim, mas devia ser já. Acho que devia-se fazer uma antecipação. Porque neste momento o empresário tem um dilema mensal que muitas vezes provavelmente o Primeiro-Ministro desconheça. É que mal começa um mês, começa o martírio. A 15, 16 tem que pagar IVA e Segurança Social. A meio do mês vêm os fornecedores. Se não pagar, ele não fornece. Um pouco mais à frente vêm os salários. E um pouco mais, tirando a questão das despesas banais mensais, de água, luz, eletricidade e outras coisas mais. E não esquecer ainda o pagamento especial por conta, de 3 em 3 meses. Portanto, neste momento, o empresário depara-se com problemas gravíssimos de tesouraria, de caixa, para poder resolver problemas. E muitas vezes, quando ele vai à caixa, vê se ainda consegue lucrar algum cêntimo, não consegue. Portanto, era isso que os madeirenses estavam... Por isso que eu dizia, no início disse que a Madeira continua de luto, porque a Madeira continua sobre uma manta de austeridade. E essa manta de austeridade tem, obviamente, um designatário, chama-se PSD. E obviamente que há uma coligação, obviamente a nível nacional, com o CDS-PP. Mas e sabemos que existe a questão da dívida, que é neste momento o grande problema que a Madeira enfrenta. A questão que lhe coloco é quais são as propostas que a JPP tem para que o caminho seja outro que não este que referi. Bom, o JPP obviamente que defende sempre, e daqui para o futuro, critérios orçamentais rigorosos. É uma forma... Reparem, porque é que estamos a sofrer aqui uma espécie de uma troca regional? Porque o PSD escondeu uma dívida. Estamos na presença. E se não fosse o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal, nunca ninguém conseguiria descobrir o porquê desta falcatrua, passa a expressão... Isso é um problema que já está identificado. Não, obviamente. E depois vem o PAEF. A questão agora é preciso trabalhar nas soluções, não é? Pois, que se coloca em relação ao futuro. Naturalmente, mas vem um PAEF que é FI prolongado por mais um ano. Atenção, que portanto, a ideia que o madeirense fica é que tem mais um ano de austeridade. Portanto, isto devia ter terminado em dezembro passado de 2014, continua até dezembro de 2015. Portanto, há mais um ano aqui para pagar. Temos aqui um empréstimo de à volta 1,5 mil milhões que o Estado emprestou à Madeira e está a ser pago com juros bastante avultados. Agora, o que o Sr. Presidente do Governo Regional, digamos, defende é a questão da extensão da maturidade para o pagamento.
até sou da opinião que, de facto, devia ser extensível a mais 7 anos, para podermos pagar de uma forma pausada e ficarmos com algum financiamento para poder, obviamente, pensar já na construção de um novo hospital, que seria para nós um equipamento estruturante fundamental, digamos, para resolver este grande problema que se depara na nossa região autónoma da Madeira. E até porque, na conclusão das grandes obras, poderão, digamos, no pós-PAEF, poderão ir buscar receitas fiscais e também recorrer a fundos europeus, como o Plano de Juncker e o financiamento do Banco de Emprego e Investimentos. O hospital foi uma das matérias também abordadas nestes encontros, mas que também não ficaram compromissos efetivos. Não ficaram compromissos. Claro que não ficou. Aliás, é por isso que eu mantenho a ideia da austeridade, porque a austeridade continua. E depois a questão da coesão. O fundo da coesão. Para já é uma obrigatoriedade, digamos, por via da lei das finanças regionais, é uma obrigatoriedade do Estado. Portanto, só peca por chegar tarde e mal. Agora, a questão do financiamento ser apenas para cobrir e abater a dívida que a região tem com o Estado, isso é que nos deixa sem margens para qualquer dúvida. Ou seja, dá-nos, digamos, os 41 milhões do fundo, 43 milhões, desculpa, do Fundo de Coesão e obviamente, tapamos um buraco que eu estou... Mas ficamos com menos dívida, não é? Ficamos com menos dívida, mas essa dívida, obviamente, mas continuam as dificuldades, continua a austeridade sobre o povo da Madeira e do Porto Santo. Muito obrigado, Carlos Costa. Esta matéria. Senão avançamos para a questão que se coloca aqui, e aquilo que talvez provavelmente os madeirenses e porto-santenses quererão saber é relativamente como é que se irá efetuar daqui para a frente os procedimentos. Porque toda a gente já sabe quem escondeu a dívida, toda a gente já sabe de que a dívida da Madeira, o buraco colossal com efeitos no déficit de 2008, 2009, 2010, teve consequências gravosas para todos os madeirenses, daí a austeridade que já evoquei há pouco. Por mais que se queira escamotear esta realidade, a verdade é que as pessoas não estão a viver bem. Os empresários não estão, obviamente, a ter, digamos, saldo positivo nas suas contas. Assistimos a um índice, digamos, a percentagens de falências bastante acentuadas. Temos um índice de desemprego também bastante gravoso. Portanto, por mais teorias que se apresentam, o que interessa aqui é a aplicabilidade, é a prática. O que é que se sente? O pulsar da população. Todos nós que aqui estamos, aliás, o Primeiro-Ministro, eu não sei por onde é que visitou, eu segui mais ou menos na comunicação social, mas eu creio, será que ele conversou com os pescadores de Câmara Lobos e do Caniçal, para sentir a realidade do sector das pescas? E com o agricultor de Santana e do Porto Menezes? Será que ele falou com o comerciante da Baixa do Funchal e da Baixa de Santa Cruz? Será que... Não, esteve lá, Sr. Deputado, desculpe lá que lhe diga, não vamos brincar com isto. Repara, fui inaugurar ou fui visitar uma estufa de um empresário. O proprietário referiu que não ia ter efeitos positivos com aquela financiamento, digamos, da Comunidade Europeia. Mas por acaso os agricultores de Santana que foram visitados referiram esses problemas que eventualmente está a referir. Ora, cá está. A questão dos impostos. É essa a realidade. É porque... Será que fez uma visita do mar à montanha, do mar à serra, e falou com o chamado povo humilde estoico equivalente? Eu não sei, é isto que talvez interesse saber, no concreto. E depois, relativamente à dívida, eu acho que no futuro, é a tal questão dos critérios orçamentários, tem que haver rigor. Porque de uma vez por todas o que aconteceu em governos anteriores, nomeadamente nos governos do Dr. Alberto Jardim, houve de facto incúria, houve desleixo, não se acautelou, digamos, o futuro, digamos, económico ou financeiro desta região. E a verdade é que neste processo de austeridade é preciso não esquecer que a Madeira usufruiu, aliás, o Dr. Alberto Jardim sempre governou a Ilha da Madeira com subsídios, quer da parte da Comunidade Europeia, quer da parte, digamos, do Estado da República. Reparem que nós tínhamos um IVA mais baixo, tínhamos a de 12% a nível nacional. Nós tivemos subsídios para os produtos petrolíferos, para, por exemplo, para o gás, para o tabaco, para o álcool.
E reparem que sempre cá vinha, apesar desta ostentação, desta luxúria aparente, todos os primeiros ministros e todos os presidentes da República sempre exaltaram a obra do Dr. Alberto João Jardim. E a verdade é que caímos neste fosso. E agora estamos a pagar com trocas extraordinárias. E isto que a população quer saber é, no concreto, daqui para a frente, quais são os procedimentos. E o que a população quer é saber se, de facto, há interesse da parte do Dr. Miguel Albuquerque, se pretende, o mais rápido possível, criar um quadro fiscal extraordinário. Imediato, portanto, próprio para a região autónoma da Madeira, que crie, que atraia, digamos, investimento público, que atraia... Isso não depende só da região, também depende da obviamente, mas isso tem que ser negociado, tem que haver, obviamente... E se calhar passa por consensos aqui na Madeira. Bom, é preciso saber que isso... Não, essa questão da dívida, as dívidas fazem-se e pagam-se. Já não estou muito de acordo aqui com o colega Trancoso, de facto perdoar a dívida, não sei se é um bom princípio. Eu creio que já aconteceu, já tivemos essa situação, em que todos os governos já do Partido Socialista já perdoaram dívida e foi aquilo que se deu. Portanto, não estou a inventar a roda. Pois, é verdade que não, é verdade que não. Só que é um mau princípio, para também, eu acho que a política e os políticos, também têm que ter uma vertente pedagógica na sua, digamos, nas suas diretrizes governativas. E porque se daria, obviamente, maus exemplos, e toda a gente sabe que muitas vezes uma das razões digamos, sobre endividamento sobre a austeridade deve-se um pouco à má pedagogia que muitas vezes vem do cimo da pirâmide. Eu vou, Carlos Costa, também a sua opinião relativamente às questões do Porto Santo. Bom, relativamente às questões do Porto Santo, devo começar por dizer que estamos solidários com o movimento cívico Somos Porto Santo. E apresentaram um conjunto, tiveram a delicadeza de entregar uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, evocando um conjunto de pontos que os aflige, relativamente por serem, enfim, insulares, neste caso, estarem distantes, digamos, também do todo nacional. E consideramos que, de facto, o que é prioritário, obviamente, tal como nós aqui na Ilha da Madeira, eles também na Ilha do Porto Santo, o que é prioritário é a questão do transporte aéreo e marítimo. Isso parece-me, digamos, dos pontos que devem merecer da parte do Governo Regional e da parte do Governo da República, talvez decisões e medidas imediatas para resolver o problema. Porque não é possível, por exemplo, que, digamos, a travessia marítima haja um dos meses, enfim, por uma questão logística, uma questão de manutenção também do equipamento, que praticamente o Porto Santo fique, digamos, arredado de qualquer ligação. Essa é uma questão que tem que ser o mais rapidamente resolvida. Depois tem a questão se é verdade que este plafond e estes valores que se discutem relativamente ao apoio do subsídio de mobilidade para os cidadãos do Porto Santo devia ser o valor ainda mais reduzido. É porque as distâncias são outras. É que muitas vezes tem que se deslocar do Porto Santo para a Madeira para depois apanhar o voo para o continente, ou enfim. Portanto, é a tal questão que se resolve. E depois tem a questão estruturante, que é aquela onde, por exemplo, a questão que está ligada mais à economia local, e atenção, não esquecer que por via do PAEL, imposto pela Câmara Municipal, que é uma imposição, digamos, também do Governo da República, na atribuição digamos, desse financiamento, impôs um aumento de impostos. E aí, digamos, o residente está, digamos, a sofrer também consequências por essa via. Mas a questão que se coloca aqui é a questão do IVA, que eu acho que o IVA, tal como na Madeira, assim como no Porto Santo, nunca deveria ter o valor daquele que está a ser praticado. Tinha-se valores, obviamente, reduzidos. Porque acha que aí o Governo Regional, no próximo ano, deve aplicar o diferencial fiscal, porque reduzindo o IVA nos tais 30%. Isso estancaria, obviamente, as falências, digamos, do comércio local. Se olharmos bem para o Porto Santo, neste momento, ainda há dias alguém me falava que tinha lá estado, por questões profissionais, disse que parece uma cidade fantasma. E é que é preciso que alguém olhe para aquela ilha, enfim, com alguma perspectiva de futuro. Portanto, temos que olhar a questão da economia, tem muito que se diga. Porque a economia, muitas vezes, a palavra economia, ainda há pouco falava aqui com
com o professor, o doutor Trancoso, e falávamos que a economia vem da expressão gerência, administração, mas essa economia não pode descurar nunca o aspecto humanista, a questão social. Portanto, deve-se sempre encontrar soluções no contexto de ajudar a resolver os problemas das pessoas. É sempre nessa perspectiva que eu entendo a economia. A economia, quando se fala em economia, só se pensa em números, só se pensa em plafons, só se pensa muitas vezes em percentagens. Preencher critérios orçamentais, critérios, digamos, negociais. É preciso introduzir essa a perspectiva do Primeiro-Ministro, que só pensa, muitas vezes, nesta perspectiva, digamos, dos orçamentos, dos tetos orçamentais, do corrigir e do saldar as dívidas, para tornar-se, digamos, uma referência a nível internacional, a nível europeu. Portanto, para nós é muito importante revitalizar a economia no Porto Santo. É importante que o sector do turismo seja repensado. A marca Porto Santo, que foi, digamos, propalada agora neste novo programa do Governo Regional, era importante que nessa marca Porto Santo fosse referenciada a questão da economia e vamos esperar, revitalizar a economia do Porto Santo. Agora gostava de